Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexo Mulher, onde o nosso objetivo principal é conectar pessoas. Aqui nós contamos histórias reais de mulheres reais. Contamos sobre seus desafios, suas conquistas e tudo para fortalecer e valorizar cada vez mais o empreendedorismo feminino. E hoje nós estamos aqui com uma mulher incrível, internacional, maravilhosa. E eu tenho que começar falando da nossa querida Gisele Suardi. Seja muito bem-vinda, Ai, Gi! muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Com certeza vai ser um bate-papo incrível. Tenho certeza. E olha, demorou pra gente conseguir acertar essa agenda, né? É verdade. E deixa eu apresentá-la agora com todos os detalhes. Gisele Suardi, ela é CEO da editora Suardi, especialista em comunicação e networking. Hoje ela atua como mentora e palestrante internacional, desenvolvendo projetos voltados tanto para o empreendedorismo quanto para a literatura e expansão internacional, com presença no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. A Gisele lidera iniciativas culturais e editoriais que conectam comunicação, negócios e legado. E seja muito bem-vinda, Gi. É um prazer estar com você aqui hoje. Vamos lá, vamos falar sobre esse legado, o nosso legado, a comunicação. Sim, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, como, né? E vou começar já fazendo uma pergunta sobre comunicação, Gi. Conta pra gente como é que você entrou na área de comunicação. Isso já veio desde pequena, surgiu depois? Me conta um pouquinho. A comunicação entrou na minha vida como profissão há 11 anos. Então, há 11 anos eu atuo nessa área. Sim. Mas nem sempre foi assim. A gente sempre tem uma jornada para contar. E eu era da área da educação. Minha primeira formação acadêmica é educação física. E quando eu conto, as pessoas ficam surpresas. E eu fiquei sabendo disso e eu falei, educação física, Gi. Olha só, vamos começar com curiosidades aí sobre Gisele. E eu sempre falo sobre isso porque muitas vezes as pessoas, elas estão onde elas estão. Às vezes, em muitos momentos, insatisfeitas ou com a profissão ou com o que estão fazendo e não conseguem enxergar dentro da própria profissão muitas possibilidades. Então, quando eu conto que a minha primeira formação foi essa e depois eu fui buscar uma pós-graduação, uma especialização em comunicação, eu gosto de contar isso para mostrar que no ambiente em que a gente está, na profissão em que a gente está, na formação em que a gente pode buscar novas oportunidades sempre. Assim aconteceu na minha vida. E eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Deus me leva para lugares que eu nunca imaginei. Só que isso foi possível quando eu entendi o que era ter uma comunicação assertiva e o que eu queria deixar de legado para o mundo, né? Que é o que eu venho fazendo. Verdade, verdade. E essa parte de comunicação, você então primeiro fez educação física, você chegou a atuar na área de educação física? Sim, conta um pouquinho. Atuei na área durante 7 anos como professora. E nessa área, tanto de licenciatura quanto bacharelado, para dar aulas, para dar treinamentos, eu dava muitas palestras dentro de empresas. Então, eu já atuava com essa área de palestrante, mais voltado para a qualidade de vida e bem-estar. E depois eu comecei a participar de programas de televisão, de gravações, falando sobre qualidade de vida, falando sobre saúde, ensinando assuntos ligados à saúde. E assim eu fui me apaixonando pelo mundo da televisão, assim eu entrei para o mundo da TV, só dando entrevistas como entrevistada e depois me tornando entrevistadora. Olha que maravilha, que maravilha. E fico muito feliz de ver justamente esse processo, porque às vezes é o que você comentou, às vezes a gente começa imaginando, né, que eu vou por essa área e de repente surgem novas oportunidades e o importante é você abraçá-las, né? E essa questão até mesmo, Vanessa, de abraçar as oportunidades, muitas vezes as pessoas ficam querendo fazer muitas coisas, querendo abraçar todas as oportunidades. E quando você entende muito bem qual é o seu propósito, qual é a sua missão, por que você quer fazer aquilo, você coloca energia no que realmente você sabe que vai te trazer um crescimento e vai te trazer felicidade. Porque, como eu falei da questão da profissão, às vezes eu recebo muitas pessoas, principalmente mulheres, que não estão felizes onde elas estão. E às vezes elas estão para satisfazer alguém ou até mesmo a sociedade. E quando você entende que
no momento em que nós estamos, o que nós estamos fazendo e deixando o nosso legado, fazendo a diferença para as pessoas, e é o que as pessoas querem, a gente começa a ver que a gente é muito mais feliz, consegue não só estar em lugares, consegue servir as pessoas com o nosso conhecimento. E quantas pessoas têm tanto conhecimento para transbordar na vida de outras, ajudar outras pessoas, independente de profissões, que acabam deixando de lado isso. Não, isso faz muito sentido. E você comentou agora um pouquinho sobre Deus. E eu gosto muito dessa questão porque eu lembro de um comentário que você fez, inclusive, no nosso jantar de lançamento de um livro, e que você falou que você sempre coloca tudo nas mãos de Deus. E que você tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. E que, de repente, as coisas começaram a acontecer. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Quando eu falo sobre o que Deus pode transformar a nossa vida, é porque muitas vezes a gente quer muito ter muitos projetos, construir projetos, chamar pessoas para fazer parte, tem tantas ideias, mulheres, então um monte, chove ideias todo dia. Verdade. Pode ser que todos os dias a gente acorde com uma ideia. Uma ideia nova. Agora, como executar essas ideias e como saber que essas ideias realmente estão ligadas ao nosso propósito. Sim. E quando você entende por que eu tô aqui nessa terra? O que eu tô fazendo aqui? Independente da fé das pessoas, né? De quem está nos assistindo aqui, eu sempre falo o quanto Deus pode nos abrir portas. Sim. E quando a gente fala, tá aqui, ó, é esse projeto, tenho essa ideia, tenho esse projeto, ele não nasceu do nada. Eu sempre falo da questão de você ouvir mais a voz do Espírito Santo e entender por que nós estamos aqui. Então, talvez os nãos que a gente recebe, existe um porquê e a gente não sabe o porquê. Talvez aquele sim que você acha que é um sim, mas na verdade aquele ali pode te tirar do caminho que realmente é a tua missão e tá só gastando energia com aquilo. Então é o cuidado que a gente tem que ter, porque eu já disse muitos sims, sem perguntar e sem tentar entender o que Deus queria para mim. Mas aí que vem a questão da comunicação assertiva. Eu era uma pessoa que eu escutava outras pessoas falando assim. Porque eu escuto muito a voz de Deus. Porque Deus me falou. Não, Deus disse para eu fazer. E eu ficava. Como assim Deus disse? Como que Deus falou com essa pessoa? Por que Deus fala com aquela pessoa e não fala comigo? E aí, quando eu fui silenciando mais, ficando, para você ver, eu sou uma comunicadora e falo bastante. Quando eu comecei a silenciar mais e entender realmente quais eram as vozes que eu tinha que ouvir, aí você fala assim, nossa, que história, que assunto. E essa é a verdade, é que muitas vezes a gente fica escutando muitas pessoas falando o que a gente tem que fazer. A gente quer contratar um monte de mentoria, a gente quer pôr um monte de gente para falar sobre a nossa vida, a gente quer contar para todo mundo os nossos planos e a gente não faz o mínimo, que é ou sentar, ou se ajoelhar, ou silenciar, ou conversar com Deus através de uma oração que seja, para você entender. E você começa, nossa, ter o quê? Discernimento, que é uma outra coisa que vem de uma comunicação assertiva. Perfeito. E eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né? Quando você falou de conversar com Deus, porque para mim também é muito importante. Eu acredito muito que a gente tem alguém lá em cima, independente de religião, mas eu tenho certeza que a gente tem alguém lá em cima que está nos guiando. E às vezes quando você fala, né? Às vezes a gente tem vários planos, eu sou exatamente essa pessoa, vários planos, e daí você pensa, tá, e agora, para onde eu vou? E às vezes tem um sim, você fala, não, Deus está me direcionando para cá, não, para cá, e agora? E como que você consegue realmente ter certeza, igual você falou assim, esse daqui é um sim, esse daqui é um não, esse daqui é um talvez, qual é o momento? Eu vou dizer para você... Você fala de silenciar, né, de olhar para dentro. Vanessa, posso te dizer que nem sempre foi assim. Há mais ou menos 3 anos que realmente eu fui entendendo o que era ouvir a voz de Deus. E isso também vem, é óbvio, com o nosso crescimento, né? A maturidade, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu comecei a chegar no momento em que eu olhava para as coisas. Tinha as coisas, tinha as pessoas, e tinha fama, e tinha tudo. E eu falava, mas eu não tô completa. Falta alguma coisa. E assim Deus foi me direcionando. E literalmente me tirando do barulho para me levar para o silêncio. Então, quando você falou dos Estados Unidos, é isso que aconteceu na minha vida. Eu saí de um barulho, de sempre holofote, câmera, televisão, e grava aqui, faz isso e faz aquilo. E eu fui vivendo um silêncio. E não foi assim, nossa, vou te tirar de tudo e vou te levar para o silêncio. Não, os projetos foram acontecendo. Foi chegando a hora do nosso filho fazer high school, foi dando tudo certo para fazer uma transição de carreira, para se tornar ter uma carreira internacional, poder morar nos Estados Unidos.
a gente foi fazendo um processo migratório Sim. e poder estar lá. E nos primeiros meses, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu sentava de frente lá no fundo da minha casa, de frente para o lago, eu sentava e eu não conseguia ficar 5 minutos em silêncio, só ouvindo o barulho dos pássaros. Eu pegava meu celular, daí eu entrava no Instagram e falava, não, eu vim aqui para relaxar. Daí eu largava, daí eu colocava o pé na grama. Daí, às vezes, eu ligava pro meu marido e falava, Duda, vem aqui fora ficar aqui comigo. Nas primeiras semanas foi assim, sabe por quê? Porque eu tava sempre com vários projetos, um monte de gente, o tempo todo achando compromisso. Porque quando a gente... não que eu me sentia perdida, mas quando a gente tem muitos projetos, muitas ideias, a gente fica só enchendo de coisa na nossa agenda, no nosso... Eu tenho evento aqui, eu tenho evento... Se deixasse, eu ia em evento 3 eventos por dia. Só que aí, no final do dia, era eu que deitava na cama e se eu parasse para refletir daquele dia, eu falava, tá, eu gastei energia ou eu investi energia? Sim. E assim, quando eu fui entendendo, isso faz somente 1 ano e meio, então não faz tanto tempo. Só que para mim, parece que já se passaram 5 anos de tudo que eu vivi nesse 1 ano e meio. E eu só vivi o que eu vivi nesse 1 ano e meio de transformação, não só, óbvio, de morar fora, mas ao mesmo tempo, quando eu volto aqui para minha cidade, para Curitiba, eu falo, meu Deus, como que eu demorei tanto para enxergar tudo isso? Mas você sair do barulho, como se você olhasse de cima a sua vida e a sua carreira. E você fala, nossa, é possível. Mas não é que... Eu não falo isso para falar para as pessoas, vão morar fora. É só você morar... Não é. Não é o lugar, não é a geografia, não é o lugar... o estado geográfico que você está. É quando você entende realmente qual é a cadeira que você quer sentar e quem são as pessoas que você quer ter na sua mesa. Do teu lado. É uma reflexão que eu fui fazendo e hoje eu ensino para as pessoas isso. E as pessoas falam, nossa, Gisele, mudou tanto sua comunicação. Porque eu vou te dizer, Vanessa, há tempos atrás, quando eu escutava as pessoas, seja em gravação, seja eu entrevistando, a pessoa só falava de Deus. Eu falava, nossa, ok, eu entendi, eu também acredito em Deus. E hoje em dia, quando eu vejo eu falando isso, eu falo, porque não tem como não falar. Quando a gente é transformado, quando a gente tem os nossos negócios transformados, quando a gente entende que Deus é o nosso sócio, se a gente coloca ele como sócio e não fala assim, não, mas eu quero decidir, não quero deixar o meu sócio decidir, aí você começa a ver que coisas ruins acontecem. Então, por isso, é quando a gente pode ser uma semente na vida de outras pessoas e que a gente pode mostrar. A gente só tá aqui por isso, a minha vida só acontece o que acontece, porque um dia eu disse, vem ser meu sócio. Perfeito. E deixa eu te contar uma coisa, você não vai acreditar, mas eu ouvi exatamente isso ontem, num evento que eu fui. Exatamente essas palavras, que Deus deve ser nosso sócio em todos os momentos. E olha só, né? E às vezes a gente pensa muito nessa questão, quando a gente fala de Deus, e às vezes a gente não entende a profundidade e a ligação, e o quanto isso é importante, de às vezes a gente simplesmente silenciar. E o que você falou foi muito importante, porque você comentou, né? A dificuldade que a gente tem hoje de ficar 5 minutos sem celular, sem nada, respirando. E realmente é um olhar para dentro, é um olhar de quem está ali olhando de fora, olhando de cima e fazendo uma análise um pouco mais profunda sobre qual que é o nosso objetivo principal, qual que é o nosso propósito. E a gente fala muito de propósito, né? Do que a gente pode fazer de diferente, de servir. E isso me marcou muito. Então, foi algo que realmente me chamou muita atenção. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente conversou pessoalmente. E eu quis trazer esse assunto porque eu acredito muito na importância de... Às vezes a gente olhar um pouquinho para dentro, né? Olhar para Deus e falar, tá, será que eu estou no caminho certo? Para onde eu devo ir? Porque sem Ele a gente não faz nada. E às vezes tem muitos momentos de desafios que a gente fala assim, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que é o momento de desistir? Até que momento eu vou? E o empreendedorismo muitas vezes, isso, né? O empreendedorismo muitas vezes nos traz muitas dúvidas. Embora você esteja cercado de empreendedores, ou você faz parte de algum grupo, ou você faz parte de alguma mentoria, é você e você mesmo. Até mesmo quando você tem um sócio, enfim, é você e você tem que tomar as decisões. E não são simples, mas ao mesmo tempo, quando você tem bem certo aonde você quer ir, aonde você quer chegar e o que você quer impactar, porque a gente está falando de renúncias, a gente está falando de pessoas que a gente não precisa agradar todo mundo, e daí vem uma outra questão. O não agradar todo mundo não é assim, ó, dane-se o mundo, não é isso, não é dizer assim, eu vou fazer o que eu quero fazer, não tô nem aí para as pessoas, não é. Você sim se preocupa com as pessoas, mas primeiro você entende que é você primeiro e você estar feliz.
Porque o que mais a gente encontra é empreendedor satisfeito, reclamando do mundo, reclamando de... Ninguém é bom, nenhum fornecedor é bom, nenhum cliente é bom. E quando você vive no mundo de negatividade, as pessoas que... Hoje até mesmo fiz uma publicação sobre isso. Se você tem à sua volta pessoas que só falam coisas ruins. Nossa, tá chovendo, que horrível. Nossa, tá sol, que horrível. Nossa, tô com frio, que horrível. Nossa, tá calor, que horrível. Até a energia, só falar, né? Passa o dia inteiro. Uma coisa é você comentar, nossa, como tá calor hoje. Outra... Agora, se o tempo todo, e aí vem, nossa, tá muito caro isso, nossa, a política isso, nossa, não sei o quê, só reclama, consequentemente, você está num círculo de energia negativa. E ao mesmo tempo, quando você começa a prosperar, começa a ver grandes empresários prosperando, você começa a entender como que eles se comportam. E o comportamento humano não tá ligado a cargo, a salário, a conta bancária, a parte financeira de uma empresa. Mas isso impacta muito quando você tem um comportamento milionário. Olha a diferença de um comportamento milionário de uma pessoa milionária. E quando a gente pergunta para as pessoas o que é sucesso para você, o que é sucesso para as pessoas, e muitas vezes as pessoas acham que sucesso é ter uma conta bancária cheia. E quantas pessoas que têm uma conta bancária cheia e estão insatisfeitos porque se sentem têm um vazio. E quando você entende quando completa as duas coisas, você começa a ver que você pode ser muito mais abundante, você pode ter um crescimento e começa a ver que o mundo é muito pequeno, a sua região, onde você está, o lugar que você está, começa a ver, meu Deus, eu posso conquistar o mundo. Se eu coloco Deus para ser dono dos meus projetos. Que ótimo, que ótimo. E agora vamos falar um pouquinho mais de comunicação. Aproveitando esse momento de comunicação, me conta um pouquinho, qual é o teu sentimento hoje com relação a esse momento de fala da mulher? Você viveu aqui por muito tempo, você é curitibana, né, Gi? Sim. Curitibana, e agora com essa experiência lá fora. Como você sente isso? Faz muita diferença entre Brasil e Estados Unidos? Qual que é o teu olhar sobre isso hoje? Eu acho bem interessante você falar isso, e é uma dúvida de muitas pessoas. Quando a gente fala sobre estar fora do país, e até mesmo você falou, né, da fala da mulher... Independente do lugar que você esteja, você tem que saber como que você tem que se comportar naquele lugar. Perfeito. Isso vale para o lugar que você está, isso vale para uma reunião estratégica, dependendo de como é a reunião, se é mais formal, se não é, o jeito que você tem que falar ou não tem que falar. Estar fora do país é a mesma coisa. Por quê? Se você quer ser inserida, você quer se inserir num lugar de prosperidade, por exemplo, os Estados Unidos pode ser um lugar de prosperidade, e ao mesmo tempo, se é a decisão que eu tomei de estar lá com a minha família, com os nossos negócios, a gente precisa entender, e não é só o caso de se moldar, porque eu posso estar imigrante, mas eu serei sempre brasileira, né? Sim. Daqui a pouco eu me torno americana, mas eu sou brasileira. A minha raiz está aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se a minha raiz está aqui, eu não posso querer... e agora eu vou tentar ser uma americana. Você, sim, com as suas raízes. E eu sempre falo sobre raízes porque, com a sua comunicação, como que você pode aprender e respeitar a comunicação, respeitar... a forma em que os americanos fazem as coisas. E falando, voltado para a parte do empreendedorismo, eu aprendo a cada reunião que eu vou com um americano, a cada encontro, a cada palestra, porque eu começo a prestar atenção em detalhes. Já que eu trabalho com comunicação, eu presto atenção em detalhes. Por exemplo, eu sou de origem italiana, né? Então, o italiano fala muito com as mãos e tudo. Americano já não fala. Muitos americanos, eles conseguem fazer um discurso, dar uma palestra ou até mesmo uma reunião parado. E aí, não é que eles não estão felizes com aquilo ou não. E aí, vem para a questão da mulher. Se nós mulheres somos muito mais falantes, eu brinco que somos mais tagarelas, os homens não são tanto, e os americanos também, e as mulheres americanas não são mais falantes. Então, o que eles são? Mais objetivos. Exatamente. A mesma reunião que eu tenho que eu vou ter com um brasileiro ou uma brasileira, explicar detalhes. Não é que o americano não queira saber dos detalhes, mas ele só vai perguntar os detalhes depois dele já fechar algo. Então, ele não é que ele não está interessado no que você vai entregar, mas primeiro ele tem que gerar confiança para depois comprar e depois ele quer saber dos detalhes. Ele já vai direto ao ponto. E às vezes as pessoas querem tentar fazer negócios internacionais e não sabem por onde começar.
E independente, e aí eu sei, né, falando da profissão principalmente, e até mesmo da sua área, você como tem uma escola de inglês e sabe da importância, eu também falo muito da importância da fluência no inglês. Isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, falando da Gisele Suardi, né, e sem deixar de dizer que isso é importante, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, quantos alunos que você conhece que tem uma fluência em inglês, mas não tem coragem e ousadia? Eles podem viajar o mundo inteiro, eles falam inglês fluente, certificado na parede, mas não têm a coragem de pegar esse certificado e ir à frente, ir afora. E essa é uma dúvida de muitas pessoas, porque eu já dei palestras para americanos sem falar inglês fluente. Aí você fala assim, como isso? Por quê? O objetivo principal eu tinha, que era fazer a conexão para dar uma palestra. Ponto. Então, a porta aberta eu tinha. Se eu, Gisele, hoje, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque no passado eu tive muitas oportunidades e tempo para ficar fazendo inglês e não fiz? Sim, isso aconteceu. Eu foquei em outra coisa, não que eu não achava que era importante, mas eu foquei em outra coisa. E hoje, em muitos momentos, eu sinto falta daqueles tantos cursos que eu fiz, mas que eu não dei atenção no momento da minha carreira. Mas em nenhum momento, fora do país, quando é só em inglês, eu deixo de participar das coisas. E quando eu preciso e que eu vejo que eu não consigo trazer uma reunião fluida, quando eu não consigo conversar profundamente e falar o inglês fluente, eu chamo alguém para estar comigo. E aí eu não deixo de falar no início, de sorrir, falar, que tal isso? E interajo. Então, é o que é? É não ter insegurança. Porque o que a gente faz em qualquer lugar do mundo. E o que você falou é muito importante, porque hoje a gente acredita, claro, que o inglês ele é fundamental, ele abre muitas portas, mas o que você falou é fundamental também. É a importância da coragem de você se expor, da coragem de você dar o primeiro passo, né? De você enfrentar, às vezes, uma reunião, às vezes uma call, uma chamada de vídeo e ter essa segurança de dar sequência. Nem que seja o primeiro passo. E se você precisar de alguém ao seu lado, tá tudo bem. Eu acredito que essa questão que às vezes as pessoas elas ficam com muito medo e até uma cobrança muito grande, barreira. Né? E o que eu vejo por exemplo, quando eu morei fora quase 6 anos e quando eu fui para lá, uma das dificuldades que a gente fala, né, a maioria das pessoas tem essa dificuldade é o medo de falar e é o medo de falar errado. Então, o que acontece? Às vezes você acaba não falando e às vezes evita falar, pelo medo de julgamento mesmo, né? Evita se expor. E eu acredito que isso é fundamental, essa importância de você se expor e às vezes até não sabendo 100%, mas pelo menos começando. E eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais hoje em qualquer área da comunicação, a importância de você se expor e de você começar. Porque é o que a gente falou, tudo começa, e no começo ele é mais desafiador. E vou me usar como exemplo aqui hoje. Eu falei que hoje para mim é um grande desafio estar aqui entrevistando Gisele Suardi. Olha só. Por quê? Porque eu também comecei como uma convidada aqui. Foram algumas, eu acho que eu fui 6 vezes como convidada, depois surgiu o convite para entrar do outro lado e para estar aqui entrevistando e batendo um papo. E eu acredito que esse é um dos diferenciais de você realmente ter a coragem de falar, vamos. Às vezes até com um pouco de receio, com um pouco de medo, de insegurança, porque isso é normal, ainda mais quando você não domina 100% o assunto. Mas o que é importante? É essa coragem de dar o primeiro passo e de falar, vamos juntos, bora. Sim, tô sempre pronta. Sempre pronta, né? E estar sempre se preparando. É claro que com o tempo a gente vai melhorando, muito treinamento. Eu acredito muito na questão da educação contínua, que a gente fala, né? Dos Estados Unidos bem forte, né? O Long Life Learning. E isso, a educação continuada, ela está chegando cada vez mais forte aqui também. Então, a gente ter esse olhar de que a gente precisa estar sempre se preparando e sempre pronta para que quando a oportunidade chegue, quando a oportunidade bater a porta, a gente está pronta aí para dar o próximo passo. Sabe que ainda dentro desse assunto, aconteceu algo comigo no mês passado. Eu tinha ido num evento de uma mentora americana e todo mundo tem o desejo de estar ao lado dessa pessoa. Não posso contar quem é a pessoa, mas talvez eu falando aqui. Todo mundo tem o desejo de estar perto dessa pessoa. E aí várias pessoas falam sobre ela. Aqui no Brasil ela é muito conhecida e tudo. Sim. E eu estava num evento dela. Eu tinha ido viver uma experiência na casa dela, 3 meses atrás. E aí no mês passado ela estava perto da onde eu moro. E eu fui lá.
Eram 30 pessoas no evento e chegou a hora do almoço, estavam as mulheres sentadas na mesa e aquelas que estavam com ela faziam parte do time dela, aquela que tinha levado ela para ministrar lá naquela igreja. E eu sentei numa outra mesa e elas me chamaram para sentar naquela mesa. Eu já achei incrível, falei, ai, que maravilha, né? Sim. Tá aqui próximo, almoçar com ela e tudo. Claro. Terminando o almoço, a assessora dela veio para mim e falou no meu ouvido assim, ela quer 10 minutos com você. E aí eu falei, ok. E aí a gente levantou e ela me levou, porque daí ela fez isso assim, mais baixinho, falando no meu ouvido, porque as pessoas querem fazer foto e tal. Sim. E aí eu saí, até eu chegar onde que elas estavam me levando, meu coração acelerado, porque eu falei, o que ela quer comigo? Sim. E a gente foi para uma sala, a assessora estava junto, a assessora é a tradutora dela. Nós entramos nessa sala e ela sentou no sofá, eu sentei no outro. E aí a assessora falou, vou deixar vocês à vontade. E saiu. Enquanto a assessora estava junto, eu estava tranquila, porque a assessora é a tradutora dela. Todas as ministrações, tudo é assessora. Então eu estava tranquila. Se eu precisasse de ajuda, eu tinha essa assessora. Sim. E a assessora falou, eu vou deixar vocês à vontade, ela quer conversar com você. Ah, ok. Eu respirei fundo e falei, Senhor, vem comigo, tô pronta. Estou aqui. E aí, eu poderia falar assim, não, fica aqui. Só que ela falou que ela queria ter uma conversa comigo. Primeiro, era uma expectativa do que será que ela queria comigo. Ao mesmo tempo, uma empolgação. Ao mesmo tempo, meu Deus, e se ela falar algo que eu não entenda? E ao mesmo tempo, eu tinha que me comunicar quando dava só pra eu ouvir. Eu tinha que me comunicar com ela. E ela, americana. Quando ela foi começar a falar, eu falei pra ela, você já sabe que o meu inglês não é um inglês fluente, eu só vou pedir pra você falar devagar, e aí eu te peço desculpa que eu vou falar devagar. E talvez algumas palavras eu acabe não falando corretamente. Então, eu falei pra ela, por que eu poderia falar, não consigo, ou então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha vulnerabilidade, e aqui que tá uma questão. E até eu tô contando isso aqui numa gravação, porque as pessoas acham que a gente sempre tem que ser perfeita pra tudo, que a gente sempre tem que ser aquele exemplo. E é através da nossa vulnerabilidade que a gente mostra que a gente pode conquistar coisas que a gente nunca imaginou. E que foi o que aconteceu nesse momento. Eu poderia tentar fazer de conta e não precisava. E aí, nessa vulnerabilidade, nesse papel até mesmo de humildade, é onde a gente mais conquista as pessoas. Porque o profissionalismo a gente tem. O que a gente tem para entregar, a gente tem para entregar. E a gente é profissional no que a gente faz, independente do que as pessoas façam, né? Do que elas sejam e queiram entregar. Mas não era a barreira da língua que ia impedir a nossa conversa. E assim ela começou a contar o que ela queria, o que ela tinha visto em mim, o que ela queria conversar, e foi incrível a conversa. E era algo gigantesco, ligado ao ministério dela, as coisas que ela tem feito, principalmente no Brasil, e que ela tinha enxergado. E olha só, que vem a questão, eu não precisei falar muito, até porque eu nem falo inglês tão fluente. Então, literalmente, nem que eu quisesse falar muito, eu não ia conseguir com ela. Mas a primeira vez que eu estive na casa dela, que eu recebi o convite para estar numa mesa na casa dela, vivendo uma experiência, ela falou, você não falou muito, mas eu já entendi qual é a sua missão. Então, quando a gente fala dessa questão, eu posso ter feito e mostrado tecnicamente que o que eu faço, a nossa editora, o nosso instituto faz o que faz e tem conquistado lugares porque a gente é bom no que faz. E tem um diferencial. E não significa que não existam outras editoras no mercado. Existem dezenas e dezenas. Mas o que nós fazemos de diferente? E foi aí o que ela falou. Eu já vi desde o início e eu perguntei para algumas pessoas e entendi o seu diferencial. Então, veja, por que eu tô contando? Porque às vezes a gente quer no perfeito, às vezes a gente quer fazer. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado em só mostrar a parte bonita das coisas. Eu já fui essa pessoa. E hoje em dia, quanto mais eu conto as coisas que é possível, hoje em dia, imagine, quando que eu imaginei na minha vida que eu ia ter um contrato com a NASA, e você fala assim, como isso, Gisele? Isso só é possível da mesma maneira quando a gente acredita nos nossos projetos e que a gente deixa Deus abrir portas. Perfeito. E o que você falou agora fez muito sentido, né, Gi? Essa questão, você falou muito da importância dos diferenciais e da tua segurança e do teu profissional. Tem coisas que você não precisa querer mostrar o tempo todo, que isso já
já está lá, já existe. E às vezes essa questão da vulnerabilidade e de mostrar um pouquinho de que às vezes as pessoas tentam mostrar tudo tão perfeito que a gente já sabe que não é assim, né? E às vezes acaba não gerando até conexão e a importância da conexão. E eu acredito muito nessa questão de quando você mostra essa tua vulnerabilidade, você mostra realmente um pouquinho dos seus bastidores e que nem tudo é perfeito e que tem muitos, a gente fala assim, muitos degraus que as pessoas não enxergam, né? Aquelas pedrinhas no caminho e quantas coisas a gente tem que superar para chegar onde a gente está hoje. E isso acaba gerando muito mais conexão. E a gente tem ainda muito mais orgulho de ver, né, em quem a Gisele se tornou hoje, com essa mulher maravilhosa, fazendo todo esse futuro lá fora, né, esse trabalho lindo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora hoje. A editora Suarte tem vários livros aqui e lá agora também. E queria até ouvir falar um pouquinho agora sobre a editora Suarte. A Gisele, inclusive, vou contar um pouquinho agora, falando um pouquinho de conexões e da importância, né, das conexões hoje do empreendedorismo. Conheci a Gisele num evento, acho que faz uns 2 anos e meio, foi num evento em Colombo, onde ela estava lá dividindo palco com Caíto Maia, com Clemilda Tomé, e eu conheci Gisele Suardi, ainda não conhecia, sabia que era da TV, mas logo na sequência surgiu um convite para participar de um livro do Bem-Sucedidas como coautora, e olha que eu vi que a editora era a editora Suardi. Eu falei, nossa, eu acho que eu conheço Gisele Suardi. E olha só a importância das conexões, né? E com certeza eu já fiquei muito mais tranquila, porque eu falei, nossa, conheci a Gisele, tive a oportunidade de conversar rapidinho contigo naquele café lá em Colombo, era o Colombo Business Coffee, se eu não me engano. E depois disso surgiu a oportunidade da gente estar junto com o livro. Bem-sucedida Zoom, fazer um agradecimento aqui especial a Giane França, nossa presidente do Clube Bem-Sucedidas, que me apresentou oficialmente Gisele Suardi através da editora. Depois participamos do primeiro livro do Bem-Sucedidas, depois com o segundo livro do Bem-Sucedidas e escrever um livro. Você já marcou presença no terceiro também, mas você tá... Olha só, né? Eu falei, não, terceiro agora, né? Já surgiram alguns convites, já surgiram mais alguns convites ali. Eu falei, então, muita história pra gente compartilhar. Sim. E assim, às vezes a gente pensa, né? Nossa, será que eu tenho história para compartilhar num livro? E o que você falou hoje de servir, de deixar como exemplo e de ser legado, né? Eu acredito que, nossa, quando eu ouvi sobre isso, eu falei, nossa, nunca imaginei que eu pudesse compartilhar um pouco da minha história. E o dia que eu fiz isso, no primeiro livro, eu até falei que eu decidi escrever e participar do segundo livro, porque no primeiro dia, no dia do lançamento do primeiro livro, lá na Livraria da Vila, uma colaboradora minha, fazia uns 15 anos que eu não via ela. E ela foi lá participar do lançamento. E ela falou, vim aqui para te prestigiar, porque você foi muito importante para mim, você inspirou muito a minha vida. E naquele momento, sabe quando você fala assim, nossa, a gente às vezes não tem noção, né, de quanto... Porque às vezes pra gente é o nosso dia a dia e a gente não tem noção disso. E aí que ela falou isso. E no dia que você junto com a Giane falaram, né, que iam ter o segundo livro, a segunda edição, falando um pouquinho sobre liderança, eu falei, não, gente, agora eu tenho que estar nesse livro também, né, falar sobre a importância da liderança pelo exemplo, da liderança falando muito de propósito e de inspiração. E eu acredito que é muito sobre isso. E quando a gente fala de livros, né, é algo que às vezes parece distante, mas você, através das coautorias, você transformou isso numa possibilidade muito real para nós, pessoas comuns, né, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E conta um pouquinho pra gente sobre esses projetos de coautorias, como é que eles funcionam. Eu sei que tem coautoria, tem o solo também, mas se você puder contar rapidinho pra gente sobre como que funciona hoje a editora Suardi. Conto sim, e até mesmo do que você começou a trazer da conexão. Então, também quero agradecer aqui, honrar a vida da Giane por essa conexão, e foi assim que nós nos conhecemos e você se tornou escritora da editora. Inclusive, estamos com a terceira edição do livro Bem-Sucedidas. Sim. Agora a Giane fazendo o convite para as mulheres fazerem parte. Não é só quem é do clube que participa, tem a prioridade, mas estamos convidando empreendedoras para fazer parte também. E falando dos livros, os livros, até mesmo as pessoas falam, nossa, como surgiu a questão da editora? Como eu sempre entrevistava as pessoas, escutava histórias, dentro do mesmo ecossistema do Instituto Suardi, onde a gente trazia a voz das mulheres, a voz das pessoas, começando pelas mulheres, depois para os empresários, homens também, veio a questão de que temos a fala, agora podemos ter a escrita.
Sim. E acabou se tornando um ecossistema. Então, as pessoas, seja que fazem mentoria com a Gisele Suardi, que querem construir autoridade e posicionamento, escrevem um livro. E, consequentemente, com a minha ida e a ida da nossa empresa para os Estados Unidos, a gente faz essa construção de carreira internacional também, que faz com que as pessoas possam fortalecer as suas carreiras, publicar o seu livro em português, publicar o seu livro em inglês. A gente atua fortemente com pessoas que estão fazendo o processo migratório e que querem se tornar relevantes fora do país. Sim, claro. Então, um livro traz um peso muito grande, porque a pessoa já chega com um livro publicado fora, dentro da profissão delas, isso traz um peso muito grande para elas e uma construção de carreira. E o livro, muitas vezes, as pessoas não enxergam a importância dele, porque acham que não são, assim como você falou, será que a minha história é relevante? Sim. Muita gente vem e fala isso. Será que a minha história é relevante para publicar um livro? E eu posso falar que toda história é relevante quando você sabe o porquê que você está publicando essa história. Sim. Então, não é só por publicar. Se uma pessoa te escuta e lê sobre você, não é um grande feito. Você não precisa ter derrotas e vitórias para você poder fazer um bom capítulo. Você está deixando seu legado através da escrita de um livro. E assim a gente foi formando vários escritores. A gente tem mais de 500 mulheres publicadas na nossa editora. Só para você ter ideia, hoje, depois da gravação aqui, eu vou dar uma mentoria para 45 mulheres. Um livro onde vão ter 45 mulheres. É o nosso recorde de um livro só, tanto que eu tive que dividir em 2 volumes. Mas por quê? São pessoas que, dentro da área delas, podem trazer a sua história como impulso para outras pessoas. Inclusive, você vai ter uma gravação de podcast que depois as pessoas vão acompanhar com uma outra parceira nossa que escreve e também é coordenadora de livros, que é o livro Gringas, mulheres que transformaram as suas vidas e trazem as suas histórias de superação. Ela também está indo para a 2ª edição do livro, que vai ser publicado agora em agosto. São mulheres que vivem na América. Então, veja, quando a gente publica um livro, para escrever o capítulo já é quase uma terapia. É ou não é, Vanessa? É verdade, é verdade. A gente volta, né? E a gente começa a olhar é um olhar diferente, a gente valoriza mais. Porque às vezes quando a gente está vivendo tudo aquilo, no meio do turbilhão, a gente acaba não olhando para os detalhes e não vendo o quanto a gente se desenvolve com tudo. Cada obstáculo, cada desafio, tudo é muito aprendizado. A gente começa a olhar com outro olhar. É verdade. E é muito bom revisitar, porque a gente começa, é aquilo que você falou, você começa a dar mais valor para aquilo que você já tem. Sim, com certeza. E assim os livros foram conquistando vários lugares, como eu falei, o português, o inglês. Quando você me apresentou, eu falei da Europa. Ano passado a gente teve a oportunidade de levar escritor para lançar livro na Itália. Esse ano a gente volta para os Estados Unidos. A gente volta para a Itália para lançar livros lá também. Então, quando eu imaginaria? Sim. Quando primeiro eu tomei a decisão de escrever o livro. Então, eu entrei para esse processo. Sim. Depois eu fui colocando as pessoas. Depois eu fui formando uma equipe. E hoje a gente tem uma equipe que pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Maravilhoso. E, inclusive, super recomendo, gente. Editora Suardi e os lançamentos também foram maravilhosos. Além do suporte que a gente tem durante toda a escrita, a gente tem uma mentoria sobre isso também. Então, queria parabenizar aqui a Editora Suardi, que realmente fez um trabalho incrível, junto com as bem-sucedidas, em nome da Giane, porque o lançamento também foi maravilhoso. Nós tivemos jantar de lançamento, nós tivemos um lançamento na RPC da 2ª edição e tivemos os lançamentos de ambos na Livraria da Vila. E é o que você falou, é muito sobre legado, é aquilo que a gente quer deixar. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de servir, de fazer o bem, de poder transmitir isso e de, quem sabe, inspirar mais mulheres a fazerem o mesmo. Porque é o que você comentou, né, Gi? Tem muita gente que às vezes tem essa vontade, mas às vezes olha, mas será que a minha história vai fazer a diferença? Quem sou eu? Né? E às vezes quando a gente começa a olhar e fala, nossa, sim, a sua história pode fazer a diferença e pode inspirar muita gente. E isso é muito... Sabe quando a gente fala que não tem preço? Eu acho que é isso, né? Aquele quentinho no coração. Que bom, que bom. E eu queria fazer, antes da gente terminar aqui, eu queria te fazer um pouquinho agora, vamos agradecer a nossa apoiadora aqui, a Flora Pura Curitiba, que fala, uma empresa que acredita muito na importância do autocuidado, ainda mais de mulheres empreendedoras que vivem, que têm essa vida tão corrida. E vamos falar um pouquinho de autocuidado aqui agora. Me conte uma coisa, Gi, você tem alguma rotina de autocuidado no seu dia?
Ai, vou falar, mas antes de falar do meu autocuidado, eu posso fazer um merchan da Flora Pura, já que você tá falando. Olha, Fica à vontade, né? um dia eu ganhei de presente um sabonete de rosa mosqueta. Até esses dias falei pra minha mãe, eu tenho que ir lá no Shopping Paládio comprar aquele sabonete líquido que eu levei para os Estados Unidos, que foi maravilhoso. E aí, falando até porque eu uso, e um sabonete perfumado que eu recebi também, um sabonete líquido, que foi incrível. Então, até mesmo falando já, eu sou a prova viva que eu amo os produtos e realmente são excelentes. E falando de autocuidado do dia a dia, pra gente conseguir transbordar na vida de outras pessoas, para poder conseguir ter um dia tranquilo, a gente precisa olhar, então, primeiro, para o que nós queremos ter de resultado durante o nosso dia. Isso é fato. Sim. E muitas vezes até eu me pego acordando e pegando o celular e falo, opa, peraí. Sim. Então, todos os dias eu faço uma reflexão do que eu quero para aquele dia e ao final do dia, o que eu fiz que foi bom e o que eu posso melhorar para outro dia. Eu acho que essa rotina de autocuidado é autocuidado para nossa mente. Mente, né? Mental, e é fundamental. É verdade. E é claro, sempre agradecer a Deus, porque ao mesmo tempo em que a gente tem muitas pessoas que são positivas e boas ao nosso lado, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente tem visibilidade, mais a gente tem as pessoas que sugam energia e aquelas que torcem para não dar certo. Então, por isso é sempre, nessa rotina de autocuidado, é sempre você pedir proteção a Deus para você poder seguir firme e com saúde no seu propósito. Sempre. Muito importante. Agora eu vou fazer um bate-bola aqui com a Gisele Suardi. Gi, vou deixar você aqui, ó, de bate-pronto. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um lugar? Um lugar? A minha casa. Uma comida. Uma comida. Pode ser uma fruta, então. Pode, morango. Pode. Tudo que tem morango. Ai, que delícia. Agora eu vou fazer mais um merchan. Tem uma linha de morango da Flora Pura que você então precisa conhecer agora. Tá chegando o Dia dos Namorados, eu acho que eu vou pedir pro meu marido ir lá buscar essa linha aí. Maravilha, maravilha. Você vai gostar muito, hein? Um hobby. Um hobby? Sabe que esses dias me fizeram essa pergunta e eu falei que eu não sabia qual era o meu hobby? E realmente eu não sei. Gente, eu tenho que começar a construir uns hobbies. Olha só, né? Eu me lembro. Esses dias me fizeram essa pergunta numa gravação. E aí eu falei assim, se eu contar, vocês não vão acreditar. Uma coisa totalmente aleatória. Sabe o que eu costumo fazer lá nos Estados Unidos? Todo lago que eu passo, eu procuro jacaré. Aí a pessoa fala assim, que hobby é esse? Eu falei assim, é um hobby muito doido. Porque no Mural dos Sonhos, eu falava, eu quero morar nos Estados Unidos. Quero ter uma casa e eu quero ter de estimação um jacaré, que eu acho incrível isso, porque eu assistia nos filmes. Sim, sim. E aí, hoje em dia, todo lago que eu passo, eu fico procurando jacaré. Aí esses dias eu falei numa gravação também, qual é o seu hobby? Eu falei assim, será que é um esporte? Inclusive, eu tô devendo um esporte na minha vida, porque eu tô bem sedentária e tenho que voltar nativa. Ainda mais sendo professora, né? Educação física ainda. Sim. Mas eu posso dizer que é isso. Óbvio, a leitura. Sim, né? Mas falando de um hobby bem aleatório. Eu gostei desse do jacaré agora. Um crocodile. E me conte assim, ó. Conexão entre mulheres conexão. Uma chave poderosa quando você consegue se conectar com pessoas verdadeiramente saudáveis. Porque o saudável não é saudável só de mente. É saudável de que você sabe que é uma conexão verdadeira e existe uma troca mútua. Excelente, excelente. É sobre isso. E tem que fazer um agradecimento formal aqui, minha querida amiga Gisele Suardi, pelo convite que ela me fez e que eu estou extremamente grata. Esse ano, em março, tive a oportunidade de participar das nações da CSW, nas Nações Unidas, e foi através de um convite da Gisele. E ela me convidou numa quinta-feira à noite, após um evento de lançamento de um livro, inclusive. E ela falou, na semana que vem, vamos? E o coração bateu forte, assim. Sabe quando você acredita num sonho? E você fala assim, nossa, tá na minha lista dos sonhos.
Será que é a hora, é o momento? Tô pronta? Não sei, mas vamos que vai dar boa. E foi muito sobre isso, né, Gi? Em 3 dias você já estava em Nova York. Em 3 dias estávamos em sem visto, porque eu não tinha nem visto ainda, meu visto estava vencendo. Tive que, né, um monte de detalhes ali, correndo muito atrás de passagem, atrás de tudo. E foi sobre isso. Então, eu queria muito te agradecer aqui nesse momento, assim. Foi incrível, com certeza, aquele momento nosso de conexão em Nova York, como você falou, e depois em Boston. Brasil Conference, Harvard e MIT. Não é uma coisa assim, a gente fala, né? Parece uma coisa... que é muito difícil de conquistar. E muito distante. Sim. Mas aquele dia que você falou assim, nossa, meu sonho ainda é estar com você em Harvard. E eu tinha depois de 15 dias eu ia estar lá. Eu falei assim, quer ir? Pode ir. E depois que eu fiz o convite para você, que você disse que ia, o meu marido falou assim, você disse que não ia levar ninguém, que você não tinha convidado ninguém para eu. Eu falei assim, em 3 dias, foi só falar, já teve convite. Já aceitou o convite. E é sobre isso, porque eu também sou essa pessoa. Sim. Quando eu vejo que é uma oportunidade, que eu recebo um convite e eu posso participar, eu nunca disse não para coisas que eu enxergo. Faz sentido? Tá dentro do meu propósito? Tô dentro. E foi lindo. E você é uma fonte de inspiração muito grande para mim. Eu lembro que teve um post que você colocou no seu feed, um dia em Harvard, né? E você falou assim, jamais imaginei estar aqui palestrando. E depois de um tempo você colocou, né, que você estava lá. E eu falei, nossa... Virou assim, meu sonho. Eu falei, nossa, Gisele Suardi, se ela pode, aquela questão de inspiração, quem sabe um dia a gente também não possa. Com certeza. E assim, esse convite foi muito especial para mim, então eu queria agradecer aqui publicamente, né, pelo carinho, pela presença, né, foi maravilhoso estar contigo em Boston também, na Brasil Conference, em Harvard e MIT, estar junto de pessoas maravilhosas e da gente perceber que realmente a gente tem conteúdo, a gente tem história e a gente realmente pode fazer a diferença. E voltando depois, acho que eu nem te contei, mas eu fui participar de um projeto na Câmara Municipal de São Paulo, de uma conferência livre da ONU, das Nações Unidas, inclusive falando sobre um projeto de lei que fala sobre a importância da educação e da voz ativa na educação e de uma segunda língua, a importância de uma segunda língua na educação para que a gente realmente possa abrir possibilidades. E tudo isso, de repente, começou com uma conversa nossa há um tempo atrás e a gente vai vendo que a gente vai plantando e que Deus vai mostrando o caminho. É verdade. E que Ele vai abrindo as portas na hora certa. Até quando a gente não acredita. É possível. Verdade. Gi, nossa, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Pena que o nosso tempo passa muito rápido, dá pra gente conversar aqui pelo menos por mais uma hora, contando muita história. Quem sabe quando você voltar aqui para Curitiba novamente, a gente marque um outro podcast pra gente bater mais um papo. Foi uma delícia, muito, muito obrigada. Vou deixar você agora olhando para essa câmera aqui e deixando um recadinho, uma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres e para as pessoas em geral que estão acompanhando o nosso podcast hoje. Claro, agradeço mais uma vez por estar aqui, parabéns por toda a equipe, que essa equipe desse podcast, desse estúdio, seja muito abençoada, que Deus continue abrindo muitas portas, trazendo muitas pessoas incríveis para sentar aqui e ter esse momento de fala. E a vocês que estão nos assistindo, Deus abençoe a sua vida, a sua missão, os seus projetos, que você voe alto e entenda que não é o lugar que você está, mas sim com quem você está. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Comece a avaliar para você ver se o seu crescimento nunca vai depender de quem está à sua volta, mas pode ter certeza que isso influencia. Então, faça essa avaliação aí na sua vida para você ver que você pode voar alto e busque pessoas com motivação de ter esse crescimento e fé em Deus. Muito obrigada. Ai, que lindo, que lindo. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada mesmo, de coração. E a você que está assistindo aqui com a gente, se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, comenta e fique ligado que em breve nós teremos o nosso próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada mesmo, de coração. Muito legal. Meia. Obrigada. Obrigada.